agora vamos para o Cadeira no Jardim, uma conversa com um irmão, com um amigo, e sempre que ele vem a este programa, me dá muita satisfação. Falo do poeta Salgado Maranhão. Meu irmão querido, muito bom dia. Prazer enorme estar aqui com você, retornando a essa casa que eu chamaria a casa da alegria e do bom gosto. Salgado não está aqui por acaso. Salgado veio receber o título de cidadão teresinense e veio lançar o mais recente livro de poemas dele. Pena que o Salgado trouxe um número pequeno de livros e eu não posso nem anunciar onde vender o livro. Zé, como é que faz? O livro vai chegar logo aqui a Teresina? Esse livro vai chegar na livraria Anchieta. Quando que chega? Deve chegar dentro de mais uma semana. Bom, então você vai encontrar o livro na Tocata, que sempre tem autor piauiense, e na livraria Anchieta, que está apoiando essa iniciativa. Mas eu queria começar essa conversa, Zé, e vamos começar do começo mesmo. Há uns 30 anos, sei lá, o Salgado Maranhão saiu de Teresina, onde estudava e trabalhava, e me disse que ia para o Rio de Janeiro fazer poesia. Olha, no Brasil, nem os poetas mais famosos, Carlos Drummond de Andrade, João Cabral de Melo Neto, Cecília Meirelles, ninguém viveu de poesia. Todos eles eram funcionário público, inclusive o seu Vinícius de Moraes, que era um diplomata. Depois ele deixou isso aí, porque foi escorraçado da diplomacia e virou sambista. O Salgado disse, vou para o Rio fazer poesia. Zé, você foi para o Rio. E viver de poesia no Brasil é complicado. Em algum momento você já pensou em desistir desse rumo que você escolheu para a sua vida? Agora eu não posso desistir, porque agora que está ficando bom. Todos esses anos foram de luta, de dificuldades para poder reafirmar o projeto que eu escolhi. Mas, na verdade, quando você escolhe um caminho, as promissoras da diversidade desse caminho, você já tem que incluir. Tem que ter bom humor para saber o que você vai pagar pela sua escolha. Porque não tem escolha sem custo. Qualquer escolha tem custo. Eu escolhi a poesia. Naturalmente, eu escolhi também atividades paralelas e correlatas que não ferissem a natureza do meu projeto e do meu caminho. E, desse modo, eu venho seguindo até hoje. Cada dia mais está ficando um pouco melhor. Porque meu nome tem se espalhado pelo Brasil, pelo mundo, algumas universidades do mundo. Para você ter ideia, nos últimos 4 anos eu fui convidado por volta de 80 universidades americanas em 30 estados americanos. Então, 2 livros traduzidos em inglês, poemas publicados em mais de 40 revistas literárias dos Estados Unidos. Os poemas traduzidos agora estão traduzindo até para o árabe. Essas coisas não são coisas que se conquistam de uma hora para outra. Isso é o trabalho de uma vida. Começou aqui no Piauí. Este começo não pode, em absoluto, ser desprezado, porque esse começo é a raiz de tudo. Tá? A partir daí, eu incorporei a força e a determinação para realizar o que eu estou realizando hoje. Você tinha um hábito, não sei se ainda tem, o Salgado só escrevia um poema quando ele tinha o poema pronto no juízo. Não apenas o Salgado, outros poetas fazem isso. O Dobal, no final da vida, chamava o Alain, ou a Verbena, a irmã dele. A mim não, porque eu era muito agoniado, mas ele pedia, escreva um poema aí. E ele estava com o poema pronto. Você ainda faz isso, Salgado? Você cria o poema para depois passar para o papel, ou você se senta para construir o poema a partir do nada? Quase sempre todo poema, de certo modo, a poesia é invenção. A gente cria naturalmente a partir do nada. Mas esse nada em mim funciona de uma maneira diferente. Funciona como sempre funcionou. Há situações em que eu sei um poema de cor ainda não botei no papel. E há situações em que eu sei versos, partes desse poema, vou botando aos poucos tudo. Mas primeiro eu tenho que ruminar. Primeiro eu tenho que vivenciar. O poema passa por uma vivência. Eu tenho que ouvir internamente a música desse poema, porque poesia é ritmo e imagem. Então, é preciso ter noção desse ritmo e dessa imagem. E quase sempre, quando eu ponho no papel, ele já vai de uma forma em que vai permanecer. O Dobal não corrigia os textos dele. Incrível isso. Ele ditava para o Alain, ou para a Verbena, ele ditava o poema e dizia, está pronto. E eu me perguntava, ele não vai dar uma remendada, não vai dar uma mexida nisso aí?
ele não mexia no poema. Parece que ele passava muito tempo maturando, Sim. como exatamente aquela coisa lenta. Ele tinha um problema, ele estava, a questão do Limitado, parto, a dificuldade de ele próprio escrever, então ele ia ruminando. Isso aconteceu muito comigo, agora menos, mas eu trabalhei como terapeuta, eu tinha um consultório no Clube Mediterrâneo, e às vezes eu estava com um poema na cabeça e tendo que atender clientes. Não podia... Não, e as pessoas querendo conversar comigo, querendo para não esquecer o poema. Era muito engraçado. Hein, Salgado? E aquele jogo lá, aquele... Sim, claro. Mas o poema estava sendo trabalhado. Repetindo para não esquecer. Então é muito bom. Tem uma coisa que facilita para nós, porque nós temos a tradição da memória nordestina, somos uma cultura bastante oral. Ninguém sabia ler mesmo? Ninguém sabia ler mesmo, então nós somos de um Brasil neomedieval, né? E de modo que a gente guardava muita coisa na cabeça, e isso é uma coisa boa para nós. Daí a tradição dos repentistas, dos cantadores, a gente vem de lá. Isso nos ajudou muito e ajuda a mim, particularmente, nesse trabalho permanente. Deixa eu contar uma história fantástica. Aqui havia uma cantadora, uma cantadeira, uma violeira, a primeira do Piauí, que era Maria Pangula. Sim, conhecia a Maria Pangula. Uma figura fantástica. Famosa. E a Pangula não sabia ler. E ela também tinha dificuldade para improvisar. Mas ela tinha uma memória tão fantástica que uma vez ela saiu de Teresina para Parnaíba, fazer uma cantoria em Parnaíba. E o parceiro dela sabia ler. E ele pegou um folheto com 36 páginas, que é a história de Coco Verde, Melancia, Coco Verde, que famoso. Que nada mais é do que Romeu e Julieta numa linguagem de cordel. E o camarada foi lendo o folheto para ela, numa viagem de trem para Parnaíba. Quando chegou a Parnaíba, ela sabia o folheto inteiro de cor. Ela cantou o folheto Isso inteiro. É de arrepiar, você me fala, fica arrepiado. Porque me lembra do meu primo José, que era cego, e decorou o Gênesis. Tá bom? Né? Decorou o Gênesis para poder versejar, e versejava, morreu super novo, era talentosíssimo. Cantava bonito e tocava bonito, versejou todo o Gênesis. Tá não bom? É brincadeira. Os cegos liam para ele. Cantava, dizia para ele, e ele ia transformando em velocidade. Maria Pangula decorou o poema inteiro. Mas eu tenho visto uma coisa no Brasil, uma experiência no Brasil, está acontecendo hoje, que ela é meio complicada. Eu vendo os meninos falando aí da história do forró, eu me lembrei dessa história. As performances, os saraus, os festivais, com essa poesia oral festiva, gritante, rebolante. Quando você pega aquilo, texto frio para ler, não tem poesia naquilo, só tem performance. Tudo que é gritado, tudo que é excessivamente encenado, cheio de salamaleques, não tem profundidade. Quase tudo não tem profundidade. Porque a profundidade carece de uma coisa chamada silêncio. Reflexão, silêncio. Reflexão, silêncio. Você tem que refletir, você tem que... É suave, é discreto. Alguém já disse que Deus está nos detalhes. Então, se não tem detalhes... Você lembra daquela passagem que o profeta está dentro da gruta esperando Deus passar? Sim. Aí vem um terremoto, depois vem um vulcão e Deus estava na brisa. Você lembra? Elias. Brisa suave. Elias, o profeta Elias. Deus estava na brisa, porque Deus é discreto, Deus é suave. Então, o Espírito Santo bate na porta, mas não empurra. Ele não é invasivo. Agora, quantos têm sensibilidade para perceber essa suavidade? Só os que estão preparados, os que educam essa sensibilidade. Mas tem muita gritaria hoje, não é? Tem muita enganação nessa história aí. Porque a gritaria é como... a mentira é alegórica. Ela precisa de ter alegoria para convencer, e ela precisa chegar primeiro, porque ela não serve para nada quando ela chega depois. Sim. Depois você já sabe a verdade, a mentira não serve para nada. Então ela tem que chegar primeiro, ela tem que ser alegórica, ela tem que fazer barulho, ela tem que convencer rápido. Porque 1 minuto de verdade destrói séculos de mentira. Bom, você não esconde que tem aspirações de chegar à Academia Brasileira de Letras. Por favor, é uma aspiração justa. Eu, particularmente, não tenho nenhum apreço por academias, nenhuma, nem mesmo de ginástica, que eu sou preguiçoso além da conta. Mas o Salgado Maranhão vem construindo uma trajetória poética que o credencia a aspirar uma vaga na Academia Brasileira de Letras. José, você está concorrendo agora, existe lá mais de uma vaga. Aquele processo lá é complicado, é uma política bem mais sofisticada do que a do Congresso Nacional. Você está nessa briga? Porque o eleitorado é muito sofisticado, né? É muito culto, eleitorado erudito.
Eu fui convocado por alguns amigos de lá de dentro para me inscrever numa chapa que não tem literatos de puro sangue. Tem homens notáveis da sociedade, que eram um princípio do Joaquim Nabuco. Quando Machado criou a academia, o Joaquim Nabuco sugeriu que notáveis da sociedade também participassem. Como o Ivo Pitangui, que não era um escritor necessariamente. Que tivesse livro, mas que participasse da academia, que era uma confraria, para dar mais capilaridade a essa academia frente ao geral, à pluralidade da sociedade. Então, agora eu estou concorrendo com dois homens de altíssimo nível, que um é o ministro do Supremo, Eros Grau, e com o Edmar Baixa, que é um dos criadores do Plano Real. São homens que têm muito conhecimento e respeitabilidade dentro da academia, então me sugeriram que eu apresentasse meu nome também nessa chapa, nessa vaga, que é a vaga do jurista Evaristo de Moraes Filho, porque eu sou um homem de literatura, uma pessoa que vem da literatura, eu já ganhei prêmio da própria academia, e eu fiz isso, eu estou sendo muito bem recebido, mas o resultado disso, o desdobramento, é muito imprevisível. Eu não estou com nenhuma tensão em relação a isso. Eu estou com uma maior suavidade, mas disseram, nós queremos você aqui, vamos apresentar seu nome e vamos esperar que as coisas se resolvam por elas. Isso é uma coisa de convivência, a gente ter convivência. E eu não sei exatamente o resultado, porque, como dizia o Tancredo, eleição e mineração só depois da apuração. Tem uma outra coisa também, não é? Fralda de criança, você nunca sabe o que pode acontecer. Ali. Bem, mas vamos terminar isso com um poema. Diz um poema aí, porque afinal de contas, um poema. Eu queria ler do livro. Eu quero ler um poema do novo livro, que é um poema que está aqui na capa. Este livro é praticamente um poema longo, dividido em séries, dividido em cenas. Cenas, não é? Cena verbal número 52, que diz assim: posso despir-me nas tatuagens verbais, mostrar a Deus essa farpa no arame. Posso migrar sobre o deserto com as hordas fraturadas, num grito impassível em que a boca toca os astros. Meu tempo é recluso e estou órfão de auroras, incrustado nas mulheres com sangue ancestral sobre a neve. Cavalgo uma cidade faminta com seus cães cheirando a ópio. Cavalgo a dor de ser pétala entre espinhos. E as sobras do milagre em que a língua se faz lâmina. Maravilha. Bom, esse é o Salgado Maranhão, um irmão amigo que sempre que vem a esse programa nos enriquece com alegria, com poesia principalmente. Meu irmão, todo o sucesso do mundo para você e vamos brindar com a cajuína que em Teresina sempre vai bem, não é? Sou eu quem agradece. Você acha que eu não me vicio com essas coisas? Me tratem com carinho que vocês vão ver o resultado. Minuto só que nós teremos ainda.